Ao elaborar contratos para seus projetos de pintura residencial, a simplicidade e a clareza são essenciais. Um contrato eficaz pode assumir a forma de uma carta de confirmação, meticulosamente redigida e apresentada em papel timbrado da sua empresa. Esta abordagem não só transmite profissionalismo, mas também personaliza a comunicação com seu cliente, reforçando a seriedade do acordo. Além disso, é possível utilizar formulários padrão disponíveis na internet, conhecidos como templates. Estes formulários oferecem uma estrutura básica que pode ser adaptada para atender às necessidades específicas de cada projeto, garantindo que todos os aspectos importantes sejam abordados de forma clara e concisa. Se optar por desenvolver seu próprio modelo de contrato, considere salvá-lo como um modelo em seu computador, celular ou em nuvem. Isso não apenas economiza tempo em trabalhos futuros, mas também permite que você refine e aperfeiçoe o documento com base em experiências anteriores. Ajustar seu modelo conforme necessário, com base no feedback dos clientes ou em situações que surgiram em projetos anteriores, ajudará a minimizar mal-entendidos e a fortalecer suas relações comerciais. Aprender com cada projeto e ir aperfeiçoando o seu contrato padrão é uma prática valiosa, melhorando a eficiência e assegurando que eles permaneçam relevantes e abrangentes. Para iniciar a escrita do contrato, siga este passo a passo. Inclua o nome do prestador de serviços e do cliente, juntamente com seus endereços e informações de contato. Isso estabelece claramente quem está envolvido no acordo. Descreva detalhadamente o trabalho a ser realizado, incluindo todas as tarefas específicas. Adicione quaisquer planos, desenhos ou especificações relevantes que ajudam a definir o que é esperado. Estabeleça o custo total do projeto. Especifique quais materiais estão incluídos no orçamento e quais não estão. Detalhe quem é responsável por obter os materiais necessários. Defina se haverá um adiantamento e, se sim, o valor. Inclua um cronograma de pagamento para o saldo devedor, detalhando as datas e os montantes de cada pagamento. Indique as datas previstas para o início e a conclusão do trabalho. Um cronograma claro ajuda a alinhar expectativas e prazos. Determine qual parte será responsável por obter quaisquer licenças ou permissões necessárias para a realização do trabalho. Liste claramente o que não está incluído no trabalho. Por exemplo, preparações específicas de superfícies ou serviços como reparos em sancas e instalações elétricas, além de quem será responsável por esses itens. Defina os termos e condições das garantias oferecidas para o trabalho realizado. Especifique a duração da garantia e o que ela cobre. Estabeleça um procedimento para solicitar e aprovar mudanças no escopo do trabalho. Inclua como essas mudanças serão precificadas e documentadas. Descreva as condições de trabalho, como acesso ao local, horários de trabalho e qualquer preparação necessária por parte do cliente. Determine o processo acordado para resolver disputas relacionadas ao contrato, como mediação, indicada quando as partes têm um relacionamento pessoal anterior, ou arbitragem, para contratos de maior valor, tendo em vista seu alto custo com honorários. Especifique as condições sob as quais o contrato pode ser cancelado e as possíveis penalidades ou custos associados ao cancelamento. Seguindo estes passos, você pode criar um contrato claro e abrangente que protege ambas as partes e estabelece expectativas claras para o projeto. Agora, vamos a mais dicas importantes. Exemplo prático. No contrato modelo, fica estabelecido que itens como tintas não serão fornecidos pelo pintor. Por outro lado, materiais essenciais para a pintura, como pincéis, rolos e materiais para preparação de superfícies, serão de responsabilidade do prestador de serviço. Isso assegura clareza sobre quais insumos são necessários para o projeto e quem os fornecerá. Linguagem do contrato. Não há necessidade de recorrer a uma linguagem jurídica complexa ou formal ao redigir seus contratos. A clareza é fundamental. Portanto, escreva os termos do acordo em um idioma simples e direto.
Isso facilita a compreensão para ambas as partes e diminui a possibilidade de mal-entendidos. Pagamento de materiais. A menos que especificado de outra forma no contrato, presume-se que os custos dos materiais não serão adiantados, exceto pelo que já está incluído no pagamento inicial. É crucial assegurar que este adiantamento cubra o custo dos materiais necessários para iniciar o projeto, evitando desembolsos inesperados de seu próprio bolso. Acordos com subcontratados. Se você estiver trabalhando com outros profissionais, como ajudantes ou especialistas em técnicas específicas de pintura, certifique-se de que eles estejam cientes do cronograma de pagamento e concordem em receber após a conclusão do trabalho ou conforme os pagamentos forem realizados pelo cliente. Isso ajuda a manter uma gestão financeira saudável do projeto e evita pressões de fluxo de caixa. O contrato deve abordar dois pontos principais: o escopo do trabalho e o arranjo de pagamento. Descreva com exatidão o que será feito, detalhando cada aspecto do trabalho para minimizar mal-entendidos. Clarifique todos os detalhes financeiros, incluindo o custo total do projeto, o valor do adiantamento, a data de vencimento e a estrutura do pagamento do saldo restante. A precisão e a clareza nesses aspectos são cruciais para manter uma relação comercial saudável e evitar surpresas desagradáveis. Apesar de o escopo de trabalho e as condições de pagamento serem elementos centrais do seu contrato, não negligencie a importância de listar claramente qualquer outro ponto que possa impactar na execução do trabalho. Se houver aspectos do projeto ou materiais que não estão cobertos pelo seu serviço, como preparações específicas de superfícies, como deixar ferragem ou madeira das esquadrias e portais sem pintura, ou itens que o proprietário deve fornecer, esses devem ser meticulosamente listados. Isso ajuda a prevenir qualquer confusão sobre o que está sendo pago e quem é responsável por quais aspectos do projeto. Além disso, se outros serviços, como reparos em gesso e sancas, estiverem fora do escopo, isso também deve ser claramente estabelecido, incluindo quem arcará com os custos desses materiais, mesmo que sejam adquiridos pelo proprietário. Em projetos de pintura que exigem licenças específicas, como para trabalhos exteriores em certas áreas, é fundamental especificar no contrato quem será responsável por obtê-las. A clareza sobre esta responsabilidade previne desentendimentos futuros. Por exemplo, se for determinado que o pintor não é responsável pelas licenças, isso deve estar explicitamente declarado no contrato, evitando assim possíveis disputas sobre quem deveria ter adquirido as permissões necessárias. A expectativa de tempo para a conclusão do projeto de pintura deve ser claramente comunicada. Considerando que razoável é um termo subjetivo, especificar um cronograma detalhado previne divergências sobre o significado de prazos razoáveis. É prudente estipular datas para etapas importantes do projeto, como a preparação da superfície, a aplicação de camadas de tinta e os acabamentos finais, oferecendo assim marcos claros para o progresso do trabalho. Quando o projeto de pintura é baseado em planos ou documentos específicos, é importante referenciá-los no contrato, identificando-os de maneira clara. Se houver discrepâncias entre o que foi acordado verbalmente e o que consta nos documentos, essas diferenças devem ser destacadas no contrato para evitar confusão sobre o escopo do trabalho. Caso o contrato preveja abatimentos, seja por incerteza sobre o custo de materiais específicos ou pela possibilidade de o cliente escolher opções de maior valor, este detalhe deve ser minuciosamente descrito, incluindo o valor estimado do abatimento e a política para ajustes de preço, caso os custos excedam o previsto. Isso garante transparência financeira e ajuda a gerenciar as expectativas do cliente quanto ao orçamento final do projeto. Quando você, como pintor residencial, atua como subcontratado em um projeto maior sob a gestão de um empreiteiro geral, é vital que seu contrato especifique claramente a parcela do trabalho que é de sua responsabilidade. Isso inclui todos os aspectos da pintura detalhados nos planos gerais do projeto, como a preparação de superfícies, aplicação de fundo, pintura e quaisquer técnicas especiais ou acabamentos requeridos.
Ao definir seu subcontrato, é essencial basear-se em uma avaliação precisa dos planos gerais para garantir que todos os trabalhos de pintura sob sua responsabilidade estejam corretamente identificados e acordados. Isso evita discrepâncias entre o que foi contratado e o que efetivamente precisa ser entregue, protegendo-o contra possíveis perdas financeiras devido a estimativas erradas. Seu subcontrato deve detalhar explicitamente detalhes como fornecimento e aplicação de todos os trabalhos de pintura, conforme especificado nos planos e especificações do projeto de pintura do edifício Jardim Residencial 3, sob responsabilidade do arquiteto Márcio de Assis, realizados profissionalmente, incluindo todos os materiais, ferramentas e limpeza após a conclusão. Essa clareza garante que as responsabilidades estejam bem definidas, minimizando o risco de conflitos e garantindo que o trabalho seja realizado de acordo com as expectativas do empreiteiro geral e do cliente final. Depois de elaborar o contrato, siga estes passos importantes. Faça 2 cópias do contrato, peça ao proprietário para assinar uma cópia e devolvê-la para você, e receba o pagamento antecipado quando o proprietário assinar. Esses passos são fundamentais para formalizar o acordo e garantir que ambas as partes estejam comprometidas com os termos estabelecidos. Quando se trata de contratos e acordos, não deixe nenhum detalhe passar. Vamos a um exemplo prático. Paulo é um subcontratado de pintura. Ele teve a oportunidade de participar da pintura em um grande projeto de reforma conduzido por um empreiteiro geral na residência dos Almeida. Paulo não examinou os detalhes do projeto com atenção, mas, ainda assim, conseguiu o contrato. Este especificava que ele deveria realizar todos os trabalhos de pintura conforme indicado nos planos e especificações de 23 de junho de 2024 de Joaquim Lima Silva, arquiteto. Em sua avaliação apressada, Paulo focou apenas na pintura dos quartos e salas e cozinha, esquecendo-se dos banheiros e área externa. Como resultado, Paulo acabou realizando 5 dias de trabalho sem remuneração. Ele teve sorte de o contrato não incluir o fornecimento de tintas especiais e equipamentos de pintura. Fique atento! As letras miúdas e documentos adicionais são muito importantes. Se você não entende algo em um contrato, precisa conversar com alguém que entenda.